5, 6, 7, 8 e ação! Na aula, hoje, nesse workshop de 4 aulas, a gente passou muito conteúdo e vocês vão ter que treinar isso depois, não tem jeito de aprender hoje tudo que a gente passou. É com o tempo. Então, uma indicação é que vocês reúnam grupos de amigos para treinar um na casa do outro, porque é assim que o forró funciona. Ainda mais perto de exame, que eles têm exame de graduação, eles encontram quase todo dia para treinar. Então, esse processo de vocês encontrarem vai ajudar a evolução. Tra poi li facciamo pure qua gli esami, eh? Primeira aula do forró, primeira aula do workshop, a gente passou para vocês musicalidade. E musicalidade, ela é dividida dentro do forró, dentro da nossa metodologia, em 5 aspectos. A gente falou do primeiro aspecto, que é a pulsação. O segundo aspecto, que é o compasso musical. A questão de as 4 formas de se dançar no ritmo. E o tempo forte, que é o tempo 1. A gente falou sobre por que dançar o tempo forte no meio e não na extremidade. Então, forte, fraco, forte, fraco. Forte, dançar no meio, porque todas as variações de períodos, variações de efeito vão acontecer no tempo forte. E as nossas mudanças da dança, do forró, geralmente é no meio. Por isso a gente tenta dançar o tempo forte no meio, para casar a música com a dança. Terceiro ponto da musicalidade, a gente falou de variações de frases musicais e períodos. As frases musicais e períodos, pensando como um texto, seria os parágrafos dos períodos e as frases seriam as frases. E essa organização acontece na música. Introdução, refrão, meio da música e tudo isso. E dentro dessa introdução, refrão, acontecem frases. E aí a gente brincou com isso, fazendo, por exemplo, axé, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muda a frase? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muda a frase? 1, 2, 3. E aí quando muda o período, ou seja, o parágrafo, a gente muda completamente. Na dança seria fazer movimentos fechados, 8 tempos, mudou a frase, outro movimento, mudou a frase, faz outro, mudou o período, abre. Faz uma mudança maior do que as mudanças que estavam sendo feitas. Quarto ponto, os efeitos. Os efeitos, eles acontecem, os efeitos de pausa, que são os efeitos mais óbvios, eles acontecem geralmente no tempo 5 e 7, antes da variação de período ou de frase musical. E a gente mostrou como que conta os períodos e as frases musicais em oitavas, em 8 tempos. Porém, não é regra. E a gente lembrou disso, ok? Não é regra. Então, variações de efeitos, geralmente no 5 e no 7 do último tempo, da última oitava, antes da variação de período. E aí mostramos como acontecem vários outros efeitos e como brincar isso na dança. Quinto ponto, a gente falou sobre as frases, sobre a melodia, os nuances da melodia, os efeitos da melodia, e falamos também sobre o significado. Então, primeiro a gente dançou na melodia, mostramos, por exemplo, parabéns para você, seria parabéns para você, nessa data querida, e dançar na melodia. E outra coisa também é o significado. Você está falando dança e abraçado, você abraçar, fala palpitar o coração, você brinca de palpitar o coração com o par. E interagir com o significado da música. E o significado depende de cada um, beleza? E não é só o que é falado. A música pode fazer um barulho que significa a batida do coração, um barulho que significa uma nuvem, uma onda, e você interpretar isso na sua dança. Uma musicalidade completa é uma musicalidade que respeita esses 5 pontos. Começando do 1, sem ele você não consegue cada um dos outros. Sem o 2 você faz os outros mal feitos. Sem o 3 você faz esse mal feito. Sem o 4 você faz esse mal feito. Então você precisa dessa sequência de musicalidade. Corta a musicalidade. Cortou? Próximo. Aula 7, 8 e ação. Aula 2. Aula 2 foi uma aula de samba que a gente passou os passos, o passo básico, que era junto, junto atrás, junto, junto à frente. Perna que recua esquerda, perna que avança direita. Sem deixar o corpo continuar, corpo sempre junto, sempre desloca, para, desloca, para. Outro movimento que a gente fez foi o balanço, que é um lado no outro. Diferente disso, é pelo quadril. Fizemos o giro do balanço, sempre em linha, para não trombar no par,
e mostramos que todos esses tempos, que é 1, 2, 3, 4, 5, pode ser modificado. Então você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ou fazer o que quiser. 1, 2, 3, 4, 5. Desde que o 5 finalize aqui. Assim como a dama também pode fazer. Então o samba, a gente fez essas duas opções, mostramos como fazer do básico 1 para o balanço, do balanço para o básico à frente. Sem marcar contra antes de abrir. Então sempre passando direto. Passa e vai. Esqueci alguma coisa? Não, né? Não. Tá. 7, 8 e ação. Terceira aula, a gente falou sobre as modificações de marcação para poder voltar e sair do tempo forte. E aí a gente passou marcações na extremidade, marcações no meio. Dobro de contraste. Então a gente falou que sempre que fizer contra, tempo, sai do tempo forte ou volta para o tempo forte. Lembrando que estar no tempo forte, eu estou dizendo que o tempo forte está no meio e não na extremidade. Então sempre que fizer isso, vai sair ou voltar do tempo forte. E aí a gente mostrou opções de fazer isso. Dobrar o contratempo. Então a gente fez no básico 1 aqui, tempo, contratempo e contratempo. Contratempo. E atrás, contratempo, contratempo. Fizemos também esse dobramento na extremidade, que é de frear, no básico 2, contratempo, contratempo, ou contratempo. E isso a gente falou que a condição é de frear. E o outro de prolongamento a gente fez contratempo, contratempo. Ou no básico 2, tempo, contratempo, contratempo, contratempo. Isso também pode ser feito em giros e todos esses movimentos que saem e voltam. Mas esse é um prolongamento e o outro é frear. Então um eu sustento e continuo a intenção e o outro eu freio e bloqueio. Essa é a diferença. A gente mostrou essas variações e como conduzir. Esqueci alguma coisa? Não? Não. 7, 8 e quarta aula a gente fez como criar movimentos de braço e não só eu falei que a gente ia dar o peixe, porque dar o peixe é importante para alimentar a curto prazo, mas a gente precisa ensiná-los a pescar. E a ideia era mostrar como vocês podem pescar. E o que limita a criação é estar na zona de conforto e você não variar o que você está acostumado. Então a gente mostrou uma simples marcação de contra-tempo, fazendo modificações de braço. Então, primeiro a marcação que era tempo, contra-tempo, contra-tempo, contra-tempo. Falamos de girar em linha e de alguns detalhes de posição de braço, sempre manter o braço aqui, mais ou menos a mão dela, fazendo um X, não pelas mãos, sim pelos pulsos. Outra coisa, a altura mais ou menos da testa dela um pouco acima e a questão de conduzir fazendo uma pressão um pouco maior para girar. Faz uma pressão um pouco maior. E o cavaleiro vai fazer aquela de prolongamento. Contra-tempo. Contra-tempo. Depois dessa base, a gente mostrou que uma única base pode fazer diversas figuras. Que foi, aí a gente treinou uma figura básica só em contratempo, fazendo primeira opção, contratempo, segunda opção, contratempo, contratempo, terceira opção, contratempo, contratempo, quarta opção, contratempo, contratempo. Esse foi o primeiro nível do exercício. O segundo nível do exercício é fazer em contra, cada hora para um lado. E depois o terceiro nível era fazer cada hora para um lado, mas modificando de um lado e do outro. Então, ficou assim. Primeira figura para um lado e para o outro. Segunda figura para um lado e para o outro. Terceira figura para um lado e para o outro. Quarta figura para um lado e para o outro. Depois, terceiro nível, primeira figura para um lado, segunda figura para o outro, terceira figura para um lado, quarta figura para o outro. Ok?
E a única outra coisa que eu falei é que a mesma figura, se você muda a direção, ela transforma completamente. Então, um exercício para quem já é mais avançado e queira mudar de direção, vocês podem usar, por exemplo, essa figura aqui. Se eu mudo a direção dela, eu mudo completamente a ideia da figura. Ok? Lição 4.1. Escusa. Nós falamos pro grupo que estava com a gente ali no cantinho, detalhes das passagens, detalhes de contato, de comunicação, certo? Primeiro, quando a gente estava aprendendo a sair do passo básico, que a gente chama de passo 1, para o passo 2, sempre manter o contato dos braços. Então, quando eu estou saindo do passo básico, eu vou deslizar minha mão direita no braço esquerdo da dama, para abertura, para manter a conexão das mãos. E quando eu vou voltar para o meu abraço ao centro, mantendo sempre a conexão dos braços. E quando a gente estiver fazendo a postura de abertura do passo 2, dessa postura da aberturazinha, não sei como é que vocês chamam aqui, a gente vai sempre manter a conexão dos dedos. E a gente trabalhou onde encontrar essa força, certo? Esse ponto exato, que seria, a gente falou, o gordinho do dedo, certo? E aqui, depois, a gente trabalhou o movimento de passagem, certo? Que os meninos trabalharam sempre que quem coloca o pé direito atrás, é que começa a passagem. Menino com a direita atrás, passou. Menina com a direita atrás, ela passa. E nós estudamos também o detalhe da mão que se levanta. A gente associou os pés com as mãos. Então, passou o menino, menina vai com a direita atrás, levanta a mão direita dela e ela passa. Correto? E um outro detalhe que a gente trabalhou foi o de comunicação. Quando eu quero pegar a mão dela, eu preciso saber qual que é a altura. Então, quando eu passo, eu deixo a mão dela na pancha, na minha barriga, e ela desliza a mão para eu saber onde eu vou encontrar a mão dela. E os meninos, a mesma coisa. Eles vão passar a mão pelas costas dela para ela saber onde eu vou buscar a mão dela. E aí, com o desafio do final da aula, a gente passou a passagem sem o contato da mão direita do cavalheiro. Então, o menino, ele solta a mão da menina e passa a mão por cima aqui desse contato. E aí, a gente continua fazendo as passagens, simulando essa mão, mas sem o contato. Quando o menino decide voltar para a posição com os dois braços, ele vai fazer a comunicação pelas costas para a menina saber onde está a altura da mão dela e vai retornar para a posição aberta com o contato das duas mãos. E aí, a gente pode voltar para a posição fechada, retornando para o abraço. Ok? Sempre me pedem para dançar um pouco. Sim. Oi? Sim. Para dançar um pouco, para mostrar a nossa dança. Sim. Mais uma vez, o nosso estilo é diferente. Vocês estão livres para depois conversarem com a gente e dar um feedback, beleza? É muito importante o feedback de vocês, positivo ou negativo. Positivo nos ajuda a ficar motivados para continuar o nosso trabalho e o negativo para melhorar sempre. Ok? Então, deem um feedback de vocês. Se não quiserem